Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Jesus purifica. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles, às fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizei uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: A vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa, em ninguém de Israel. Eu digo a vocês: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá, e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. Ser livre para servir. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada, com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus é o servo de Javé. À tarde, levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Exigências para seguir Jesus. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro que era discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? Ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus desaliena os homens. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gardarenos, foram ao encontro deles 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo, para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e encontraram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo
começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. O leproso era um marginalizado da vida social. Através da cura, Jesus o reintegra na comunidade. O verdadeiro cumprimento da lei não é declarar quem é puro ou impuro, mas fazer com que a pessoa fique purificada. Atendendo ao pedido de um pagão, Jesus mostra que as fronteiras do reino vão muito além do mundo estreito da pertença a uma origem privilegiada. A fronteira agora é a fé na palavra libertadora de Jesus. Mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideram salvos, se houver essa fé, também não haverá possibilidade de entrar no reino de Deus. A presença de Jesus na comunidade liberta as pessoas do mal. Em resposta, as pessoas libertas se põem a serviço da comunidade. Mateus mostra o sentido das curas realizadas por Jesus, citando Isaías 53:4. Ele apresenta Jesus como o servo de Javé, que liberta os homens de tudo aquilo que os aliena e oprime, demônios. Para seguir a Jesus, a pessoa precisa estar disposta a duas coisas: correr o risco da insegurança sobre o futuro e estar pronta para não adiar o compromisso. É nos momentos de crise e dificuldades diante do mundo que a comunidade cristã, discípulos, mostra-se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são sempre um termômetro que mede o grau de consciência da maturidade ou infidelidade da fé. Para desalienar os homens não existe limite de espaço aqui e de tempo antes do tempo. Mateus mostra que Jesus realizou sua ação libertadora, mesmo que para isso tivesse que invadir áreas pagãs, consideradas propriedade do demônio.